Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de português para o 4º ano, ok? E aí pessoal, o tema da nossa aula de hoje é poema concreto. Eu sou a professora Samira e vamos juntinhos nessa aula, beleza? Pessoal, antes de começar com os poemas concretos, lembra lá quando a gente estudou sobre os poemas, que eles tinham a sua estrutura, eles tinham as estrofes, os versos, as rimas, se lembram? Pois é, porém, não é obrigação de todo poema ser desse jeito não, ter toda essa estrutura. A gente vai conhecer agora poemas que não têm essa estrutura, ok? No meio do caminho tinha um poema. Tinha um poema no meio do caminho. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu esse trechinho? Vocês estão lembrados a isso? Já escutaram? Pois é. Esse trecho, pessoal, ele foi inspirado num poema bem famoso de Carlos Drummond de Andrade. O nome do poema é No Meio do Caminho. E esse poema, ele é um exemplo dessa libertação do ritmo e da conquista do verso livre, ou seja, ele não tem aquela obrigatoriedade da estrutura dos poemas que a gente viu na outra aula. Então, não há uma receita para fazer um poema. O que há é uma estrutura específica que nos permite diferenciá-lo do texto em prosa, ou seja, os contos de fadas, as fábulas ou as lendas. Num poema, o texto é organizado em versos, que se agrupam em estrofes, lembra? A intenção é a de emocionar e estimular a imaginação, ou entreter. E para isso, o poeta lança a mão da linguagem figurada, do ritmo, das rimas, dos jogos sonoros, além de outros recursos. Agora, vamos conhecer um poema concreto? Poemas que, por meio de um trabalho com letras, palavras e seus significados, procuram transmitir, além de emoções e sentimentos, o movimento, a cor, a forma. Eles são chamados de poemas concretos. São poemas que foram feitos não apenas para serem sentidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia ou uma pintura. Olha aqui um exemplo, pessoal. A gente tem esse poema, olha só. Quando vamos ler, tá vendo a repetição das letras? Ele tem toda uma estrutura, tem todo um jeitinho para a gente ler esse poema e vamos trabalhar ele daqui a pouquinho. Assim como os poemas modernistas, que foi o caso daquele poema que eu falei, do Carlos Drummond de Andrade, que ele foi um marco para a poesia moderna aqui no Brasil, a poesia concreta abalou a tradição poética no Brasil. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956. A poesia concreta é lançada oficialmente, um projeto de revitalização da linguagem poética. Olha aqui uma foto dessa exposição que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna. Era um poema muito engraçado, não tinha estrofe, não tinha nada. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a estrutura dos poemas concretos. As suas características. Durante o concretismo, os artistas tinham como questionamento o uso tradicional do espaço em branco, do papel ou da tela. Por isso, eles decidiram que não iriam se limitar a escrever da forma tradicional ocidental, da esquerda para a direita, que é a forma que a gente conhece, e de cima para baixo. Eles resolveram inovar essa forma de escrita.
A característica que ficou conhecida como poesia espacial permitia que surgissem diversas possibilidades para que os artistas usassem a sua imaginação e a criatividade. As poesias do concretismo, então, passam a utilizar os mais diferentes formatos, como círculos, cascatas, até palavras formadas por outras palavras. Olha aqui um exemplo, pessoal. Esse poema que se chama Pingo de Chuva. Olha só. Olha o formato que as palavras formam. Que formato é esse? Uma gotinha, né? Um pinguinho. Olha lá. Ele começa daqui e vai até o final e forma um pingo de chuva. Nesse momento, o que importa para o artista concretista não é o poema em si, e sim a parte visual da poesia. Por isso vocês podem encontrar também que se chama poema visual. Por muitas vezes, a imagem se sobrepõe às palavras, pois para o artista, o visual do poema ele vai ter mais destaque do que as palavras. Outra forte característica do movimento é a falta do verso e da estrofe, a forma tradicional das poesias. As palavras elas não precisam necessariamente ter uma rima e algumas vezes sentido. Nesse momento, os artistas ainda deixam de lado o uso da pontuação em suas obras. Olha aqui um poema, esse é do Augusto de Campos, pessoal. Ele é um dos percussores da poesia concretista aqui no Brasil. Tá vendo? Ó, não tem uma estrutura tradicional igual dos poemas que a gente já viu. E muito menos pontuação, estrofe, verso, ele foge completamente desse tradicional. Os artistas passam a usar a decomposição de palavras ou a comutação. Isso quer dizer que as palavras elas dão origem a outras palavras iguais ou semelhantes. Essa, inclusive, é uma das maiores características que definem o poema concretista. Isso permite que a pessoa que vê a poesia faça diversos tipos de leitura, tanto na questão do sentido das frases, como na interpretação do conjunto das palavras. Olha aqui o que eu falei, ó. Temos a palavra se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre e renasce. Tá vendo que ele usou as mesmas palavras? Só que ele mudou e acrescentou outros pedacinhos para formar novas palavras. E assim ele continua, ó, o poema inteirinho. Esse é do Haroldo de Campos. Ele era irmão do Augusto de Campos, do poema que a gente viu anteriormente. E aí, gente, vocês gostaram de conhecer esse tipo de poema? É interessante, né? Eles são diferentes, são bem interessantes mesmo. E aí, na próxima aula, nós iremos conhecer outros poemas concretos. E aí, vamos fazer o que a gente sempre faz? Vamos interpretá-los. Então, eu quero ver todo mundo aí, ó, para a próxima aula, beleza? Mas antes de eu dar tchau para vocês, eu quero falar uma coisa importante. Os cuidados contra o coronavírus, né, galera? Olha aqui, eu quero saber, quem que já lavou as mãos aí? Hã? E por que você está saindo de casa? Você está indo para onde, hein, gente? Vocês estão saindo para onde? Se estão saindo, cadê a máscara? E o álcool em gel? Tá no bolso? Então tá bom. Então, pessoal, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.